Muito bom dia a todas e a todos vocês. Hoje é dia 9 de março. Estamos aqui dando início a um novo tema de nossa disciplina. Está dentro de meios de impugnação às decisões judiciais. Vamos falar hoje de ações autônomas de impugnação. Na verdade, nós vamos começar hoje a falar de ações autônomas de impugnação. Então, nesses primeiros minutos, eu quero fazer uma exposição geral, apenas para a gente se localizar dentro da matéria, e na sequência a gente vai realizar uma atividade, daí a gente interrompe a gravação, mas a gente vai realizar uma atividade relacionada à compreensão da matéria, ok? Retomando o ponto que nós falamos lá atrás, nós comentamos, né, no início, inclusive, desse nosso ano letivo, embora estejamos no ano de 2021, o ano letivo é de 2020 ainda, né? Nós falamos que os meios de impugnação às decisões judiciais podem ser classificados em recursos e ações autônomas de impugnação. Os recursos são aqueles meios de impugnação às decisões judiciais que são utilizados na mesma relação processual em que proferida a decisão recorrida, né? Esses são os recursos. Então, eles impedem o trânsito em julgado, por exemplo, né? Eles promovem ou eles provocam a litispendência, por exemplo, né? Esses são os recursos. Agora, há outros meios de impugnação às decisões judiciais que não são recursos, mas dão ensejo à formação de uma nova relação jurídico-processual. Nós chamamos esses meios de impugnação às decisões judiciais de ações autônomas de impugnação. Talvez não sejam, certamente não são, tão frequentemente empregados quanto os recursos. Então, por exemplo, é muito difícil ver um processo em que não haja uma apelação. Agravo de instrumento pode ser mais raro, embargos de declaração, eventualmente, recurso especial também, extraordinário. Agora, a apelação, praticamente todos, se não quase todos os processos vão ter em determinado momento. E a ação rescisória é muito mais rara, né? O ajuizamento de ação declaratória de inexistência ou ineficácia é ainda mais excepcional, né? A reclamação prevista no artigo 988 também, embora seja uma ação autônoma que ganhou uma nova roupagem no Código de Processo Civil, também não é tão usual assim, sobretudo após recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que voltaremos a comentar adiante, que restringiu bastante a inteligência do artigo 988 do Código de Processo Civil, parágrafo 5º, sobretudo, né? Mas a gente tem que estudar, porque elas são, sim, usadas, né? Eu mesmo, no meu dia a dia, como advogado, me valho desses meios de impugnação às decisões judiciais, que não são recursos, com bastante frequência. E é importante que nós os manejemos. Nesse primeiro encontro, nessa primeira aula expositiva sobre ações autônomas de impugnação, eu me propus, então, a fazer uma exposição geral para vocês sobre a matéria, e eu quero navegar um pouquinho com vocês pelo Código de Processo Civil, apenas para vocês, ou para nós, nos localizarmos, né, no contexto daquilo que vai ser aí o tema de nossas conversas nesta e nas próximas semanas. Primeira das ações autônomas de impugnação que nós vamos estudar, pessoal, é a ação rescisória. Inclusive, a atividade que vamos desenvolver na sequência versa preponderantemente sobre ação rescisória. Interessante notar que o 966 refere-se à decisão de mérito transitada em julgado, tá? Nós vamos ver, ao longo da exposição, que há muita controvérsia sobre essas expressões, sobretudo porque o Código de Processo Civil, no parágrafo 4º, né, ele tratou de modo diferente, né, quando nós não estivermos diante de uma decisão que julga o mérito, tá bom? É algo que vai ser, por nós, objeto de análise daqui a pouco, né? Hoje e nos próximos encontros. Transitada em julgado, vejam que interessante. Aqui, uma coisa que vale para a ação rescisória, mas não vale necessariamente para outros processos. A ação rescisória é manejada, como regra, contra decisões proferidas em processos já findos, né? Como nós veremos, isso não é uma verdade absoluta, pelo menos à luz do Código de 2015.
Por quê? Porque o Código de 2015 permite que haja decisões proferidas no curso do processo que transitam em julgado, como, por exemplo, uma decisão parcial de mérito, e a gente vai ter que discutir se é possível o ajuizamento de ação rescisória contra essa decisão, embora o processo, como um todo, dentro do qual essa decisão interlocutória de mérito está inserida, o processo como um todo ainda não acabou. Mas vejam, além da ação rescisória, vamos estudar também uma outra ação autônoma de impugnação, chamada de ação anulatória, que está no parágrafo 4º do artigo 966 do CPC. Uma das versões do projeto que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015 previa o que está aí nesse parágrafo 4º em um capítulo separado, ao lado do capítulo dedicado à ação rescisória. Mas, ao longo da tramitação do processo, esse dispositivo acabou restando inserido aí no âmbito, como um parágrafo, né, do artigo 966 do CPC. Mas o parágrafo 4º do artigo 966 não trata da ação rescisória. Apesar de estar ali no 966, pessoal, trata da ação anulatória, que tem objeto, que tem conteúdo, né, e tem prazo, inclusive, diferente. A ação anulatória, né, não é igual à ação rescisória, como nós veremos no momento oportuno. Além da ação anulatória, temos também uma figura que alguns, eu até vou escrever aqui, colocar no chat para vocês, alguns preferem chamá-la pela expressão em latim, querela nullitatis insanabilis. Querela nullitatis insanabilis. A expressão é bastante controversa, a expressão é bastante controversa. Há muita gente que diz que o certo seria axio nullitatis, muita gente que diz que não tem que falar em nullitatis coisa nenhuma, tem gente que diz que ao longo da história essa expressão foi sendo empregada com outros propósitos e tal, e não faria muito sentido. Agora, não faria muito sentido usá-la hoje, né? Mas muita gente até hoje, ao invés de falar em ação declaratória de nulidade ou ação declaratória de inexistência, prefere falar em querela nullitatis insanabilis. Interessante isso, porque ainda que você não goste do termo, ainda que você não considere, né, que essa expressão seja correta, se você entrar ali no site do STJ, por exemplo, fazer uma pesquisa rápida, né, com esses termos, do jeito que eu acabei de dizer aqui para vocês, vocês vão encontrar, pessoal, várias decisões tratando do tema, né? Então, gostemos nós ou não, o fato é que a jurisprudência vem se debruçando sobre a matéria, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ação declaratória da nulidade de ato judicial, querela nullitatis insanabilis, né? Recente, julgado recente. Outro, né? Falando aqui, ó, sobre nulidade de citação, ação rescisória é um instrumento adequado para análise dessa querela nullitatis insanabilis. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? A hipótese mais comum de emprego dessa medida, desta ação, ou se podemos chamar, talvez, de um mecanismo de outra natureza, nós veremos isso oportunamente, porque eu posso alegar esse tipo de vício, de acordo com o que se reconhece na jurisprudência hoje, inclusive por uma petição dentro dos autos do cumprimento de sentença, né? Não precisa ser necessariamente da impugnação ao cumprimento de sentença. Mas o fato é, controverte-se sobre o cabimento da ação rescisória nesse caso, ou se a parte deveria mover uma ação declaratória de inexistência ou de ineficácia nesse caso, né? O Código de Processo Civil tratou do assunto, pessoal, como fundamento ou um dos fundamentos possíveis da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim que nós terminarmos, assim que nós concluirmos o estudo das ações autônomas de impugnação,
nós vamos falar da impugnação, do processo de execução, do cumprimento de sentença. E nós vamos falar da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, um dos possíveis fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença é a falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então, nós vamos tratar desse tema também oportunamente, tá certo? E daí a gente vai falar se tem que ser ação, se não tem que ser ação. O fato não é igual a ação rescisória. Discute-se até se é possível alegar esse vício em ação rescisória. Tem julgados interessantes do STJ que a gente vai analisar sobre isso. Inclusive, já houve decisões, até mesmo relativamente recentes, não admitindo a ação rescisória com base nesse vício, né? Vamos falar disso. Mas a questão é que esse fundamento é previsto no Código de Processo Civil como um dos que podem ser arguídos através da impugnação ao cumprimento de sentença. Há outras figuras, mas eu quero apenas mencionar aqui, eu quero apenas pontuar que nós vamos estudar também a reclamação, né? Que a gente vem falando bastante dela ao longo do nosso estudo aqui, porque a gente falou ali da observância aos precedentes, né? Proferidos pelos tribunais superiores, sobretudo, mas agora a gente vai estudar a reclamação como ação autônoma de impugnação, certo? Pessoal, hoje a minha exposição é uma exposição mesmo introdutória, eu já vou encerrar a gravação e na sequência eu já vou enviar para vocês a atividade que tem a ver com esse tema, tá certo? E daí nos próximos encontros a gente vai verticalizando essa matéria, tá bom? Obrigado, até já.